Livro Estação 11, de Emily John Mandel. Vamos ler agora o teatro. O rei estava de pé numa poça de luz azul à deriva. Era o quarto ato de Rei Lear, uma noite de inverno no Eugene Theatre, em Toronto. Mais cedo, no palco, 3 meninas brincavam de bater ritmadamente as palmas das mãos, umas das outras, enquanto o público ia entrando versões infantis das 3 filhas de Lear. E agora elas retornavam como alucinações na cena da loucura. O rei cambaleava e estendia a mão para alcançá-las, enquanto elas esvoaçavam para lá e para cá, entre as sombras. O nome dele era Arthur Leander, tinha 51 anos e havia flores em seu cabelo. Tu me conheces? Perguntou o ator que fazia o papel de Gloucester. Recordo bem teus olhos, disse Arthur, distraído pela diversão infantil de Cordélia. E foi então que aconteceu. Houve uma alteração em sua fisionomia. Ele tropeçou, estendeu a mão para uma coluna, mas calculou mal a distância e bateu nela com força, com o lado da mão. Da cintura para baixo, eles são centauros, disse ele. E não só era a fala errada, como a voz saiu num arquejo, quase inaudível. Aninhou a mão no peito como um pássaro ferido. O ator que encarnava Edgar o observa com atenção. Naquele momento ainda era possível que Arthur estivesse representando, mas na primeira fileira, depois do fosso da orquestra, um homem se ergueu da cadeira. Tinha recebido treinamento em primeiros socorros. Sua namorada puxou pela manga e cochichou. Jevan, o que está fazendo? E o próprio Jevan, a princípio, ficou em dúvida. As fileiras atrás dele reclamaram em voz baixa e pediram que se sentasse. Uma lanterninha veio na sua direção. A neve começa a cair. A neve começava a cair no palco. O Pintácelo também faz isso, sussurrou Arthur. E Jevan, que conhecia muito bem a peça, se deu conta de que o ator havia saltado 12 falas. O Pintácelo, senhor, disse a lanterninha, por favor. Mas Arthur Lender estava combaleante. Oscilou os olhos desfocados. E para Jevan era óbvio que ele não era mais Lear Jevan. Empurrou a lanterninha para o lado e correu em direção à escadinha de acesso ao palco. Mas um segundo funcionário do teatro vinha apressado pelo corredor entre as cadeiras da plateia, o que obrigou Jevan a pular direto para o palco. A altura era maior do que havia imaginado, e ele teve que chutar o lanterninha que tinha segurado a manga do seu paletó. A neve era de plástico. Jevan notou com a visão periférica pedacinhos de plástico transparente que grudavam no paletó e roçavam na pele. Edgar e Gloucester se distraíram com a comoção.
Nenhum dos dois olhava para Arthur, que se encostara com um olhar perdido à coluna feita de madeira compensada. Soaram gritos nos bastidores. Duas sombras se aproximavam, ligeiras, mas Evan já havia alcançado Arthur e segurou o ator na hora em que ele perdeu a consciência, baixando-o ao chão com delicadeza. A neve caía depressa à sua volta, cintilante na luz azul e branca. Arthur não estava respirando. As duas sombras, dois seguranças, tinham parado a poucos passos, supostamente entendendo naquele momento que Jevan não era um fã desvairado. A plateia tornou-se um clamor de vozes, flashes das câmeras de celulares, exclamações incompreensíveis na escuridão. Meu Deus, disse Edgar. Minha nossa. Havia abandonado o sotaque britânico que usara até então, e agora soava como alguém do Alabama, de onde era de fato. Gloucester tinha arrancado as ataduras de gás que cobriam metade do seu rosto. Àquela altura da peça, os olhos de seu personagem tinham sido arrancados e parecia congelado, imóvel, a boca, abrindo e fechando como a de um peixe. O coração de Arthur não estava batendo. Jevan começou os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Alguém gritou uma ordem. A cortina baixou. Um chiado de pano e de sombra se afastou a plateia da cena e reduziu pela metade a luz do palco. A neve de plástico continuava a cair. Os seguranças tinham recuado, as luzes mudaram. Os azuis e os brancos da nevasca deram lugar a um brilho fluorescente que, em comparação, parecia amarelado. Jevan trabalhava em silêncio sobre a luz de mangarina, olhando às vezes para o rosto de Arthur. Por favor, pensava, por favor. Os olhos do homem estavam fechados. Houve um movimento na cortina. Do outro lado, alguém apalpando o pano em busca de uma passagem. E então, um homem mais velho, de terno cinzento, se pôs de joelho do outro lado de Arthur. Sou cardiologista, disse ele. Alter Jacob. Seus olhos estavam ampliados pelas lentes dos óculos, e seu cabelo era ralo no alto da cabeça. Jevan Caldor, apresentou-se Jevan. Não sabia ao certo havia quanto tempo estava ali. Pessoas se moviam à sua volta, mas todos pareciam distantes e vagos, menos Arthur. E agora aquele outro homem que se juntara a ele era como ficar no olho de um furacão, pensou Jevan. E ele, Alter e Arthur, juntos ali naquela calma. Alter tocou na testa do ator com delicadeza, como um pai que tenta apaziguar o filho febril. Chamaram a ambulância, disse Alter. A cortina baixada conferia ao palco uma intimidade inesperada. Jevan pensava na ocasião em que havia entrevistado Arthur em Los Angeles, anos antes, durante sua breve carreira de jornalista. A sessão de entretenimento antes durava. Pensava na namorada Laura
Imaginou se ela ainda estaria à sua espera na primeira fila da plateia, ou se teria ido para o saguão. Geva pensava: por favor, volte a respirar, por favor. Pensava na maneira como a cortina baixada se tornara uma quarta parede e transformava o palco numa sala à parte, ainda que com um grande vão cavernoso em vez de um teto, abismos formados por passarelas suspensas e luzes entre os quais a alma de uma pessoa podia se esgueirar e fugir sem ser vista. Que pensamento mais ridículo, disse Jevan para si mesmo. Não seja idiota. Mas então senti uma pontada na nuca, a sensação de ser observado do alto. Quer que eu tome seu lugar? Perguntou Walter. Jevan entendeu que o cardiologista se sentiu inútil. Então fez que sim com a cabeça. Ergueu as mãos do peito de Arthur e Walter deu sequência ao mesmo ritmo. Não propriamente uma sala, pensou Jevan. No momento, olhando o palco à sua volta, era transitório demais. Todas aquelas saídas e aqueles espaços escuros entre os bastidores e o teto ausente. Parecia antes um terminal, concluiu. Uma estação de trem ou um aeroporto, onde todo mundo passava depressa. A ambulância havia chegado. 2 médicos se aproximaram debaixo da neve que absurdamente continuava a cair. E em seguida, como corvos, se atiraram sobre o ator caído. Um homem e uma mulher de uniforme escuro, obrigando Jevan a se afastar. A mulher era tão jovem que não podia ser mais do que uma adolescente. Jevan se levantou e recuou. A coluna junto à qual Arthur tombara era lisa e polida sobre a ponta de seus dedos. Madeira pintada a fim de parecer pedra. Havia contra-regras e maquinistas por toda parte. Atores, funcionários, sem nome, com pranchetas na mão. Deus do céu! Jevan ouviu um deles dizer: será que ninguém pode parar essa porcaria de neve? Regan e Cordélia estavam de mãos dadas e choraram muito a cortina. Edgar sentara-se no chão ali perto, de pernas cruzadas, com a mão sobre a boca. Goneril falava em voz baixa no celular. Os cílios postiços lançavam sombras em seus olhos. Ninguém olhava para Jevan, e lhe veio à cabeça que seu papel na cena havia terminado. Os médicos pareciam não estar tendo sucesso algum. Ele queria encontrar Laura. Na certa, ele estava à sua espera no saguão. A balada, talvez. Essa foi uma ideia distante, mas mesmo assim lhe ocorreu. Laura achasse suas ações admiráveis. Alguém finalmente conseguiu parar a neve. As últimas e escassas transparências de plástico caíram devagar. Jevan procurava a maneira mais fácil de sair do palco quando ouviu um choro infantil, e lá estava a criança que ele havia notado antes, uma atriz pequena ajoelhada no palco, ao lado da outra coluna de compensado à esquerda de Jevan. Ele tinha assistido aquela peça 4 vezes, mas nunca antes com criança, e viu naquilo um toque inovador na montagem. A menina tinha 7 ou 8 anos.
continuava enxugando os olhos no movimento que deixava riscos de maquiagem no rosto e nas costas das mãos. Afaste-se, disse um dos médicos, e outro recuou enquanto ele aplicava um choque elétrico no corpo. Olá, disse Jevan à menina. Ajoelhou-se diante dela, porque ninguém a havia tirado daquela confusão. Ela olhava fixamente para os médicos. Jevan não tinha experiência com crianças, embora sempre tivesse desejado um ou dois filhos, e não sabia ao certo como devia falar com elas. Afaste-se, disse o médico de novo. Você não quer ficar olhando para isso, disse Jevan. Ele vai morrer, não vai? A menina respirava entre pequenos soluços. Não sei. Jevan queria falar algo tranquilizador, mas tinha de admitir que a situação não parecia nada boa. Arthur continuava imóvel sobre o palco, depois de levar 2 choques, e Walter segurava o pulso do homem, olhando para o vazio com um ar preocupado, à espera de alguma pulsação. Qual é o seu nome? Kristen, respondeu a menina. Kristen Raymond. A maquiagem que ela usara para a cena tinha um efeito desconcertante. Kristen, repetiu Jevan. Onde está sua mãe? Ela só vem me pegar às 11 horas. Ligue isso, disse ao médico. Então, quem toma conta de você enquanto fica aqui? Tânia, a vaqueira. A menina continuava a olhar fixamente para Arthur. Jevan mudou de lugar a fim de bloquear sua visão. 9h15 da noite, disse Walter Jacob. A vaqueira? Perguntou Jevan. É como a chama, disse Kristen. É ela quem toma conta de mim enquanto fico aqui. Um homem de terno ainda aparecia do lado, direto do palco, e falava afobado com os médicos que amarravam Arthur a uma maca. Um deles encolheu os ombros e baixou o cobertor para prender uma máscara de oxigênio no rosto de Arthur. Jevan entendeu que faziam isso pensando no bem da família do autor, pois assim eles não receberiam a notícia de sua morte pelo noticiário da noite. Jevan ficou comovido com a dignidade daquele ato. Pôs-se de pé e estendeu a mão para a criança que fungava. Vamos, ele disse, vamos achar Tânia. Ela deve estar procurando você. Era pouco provável. Se Tânia estivesse procurando sua protegida, sem dúvida já teria encontrado àquela altura. Jevan levou a menina para a coxia, mas o homem de terno havia sumido. Os bastidores estavam um caos, tudo era barulho e movimento, gritos para abrir caminho, enquanto a procissão que levava Arthur passava, com Walter à frente da maca. O cortejo sumiu pelo corredor, rumo à saída de fundos do teatro, e a comoção aumentou no rastro de sua passagem. Todos gritavam ou falavam nos celulares, se amontoavam em rodinhas, contando e repetindo a história uns para os outros. Aí eu olhei e ele estava caindo. Ou berravam ordens, ou ignoravam as ordens berrantes por outros. É tanta gente, disse Jevan. Ele não gostava muito de multidões. Está vendo a Tânia? Não, não estou vendo em lugar nenhum. Bem, disse Jevan. Talvez seja melhor a gente ficar parado e deixar que ela nos encontre. Lembrou que certa vez tinha lido essa recomendação no folheto
que ensinava o que fazer ao se perder na mata. Haviam algumas cadeiras enfileiradas junto à parede dos fundos, e ele se sentou numa delas. Dali podia ver o compensado sem pintura por trás do palco. Um contra-regra varria a neve. O ator vai ficar bom? Kristen tinha subido na cadeira a seu lado e arregava o vestido com punhos cerrados. Agora mesmo ele estava fazendo aquilo de que ele mais gostava no mundo, disse Jeevan, baseando-se numa entrevista que lera há um mês antes, em que Arthur havia falado a um repórter do The Globe and Mail. Esperei a vida inteira para estar velho o bastante e poder representar o papel de Rei Lear, e não há nada que eu ame mais do que estar no palco. As sensações de premência que experimentamos. Mas, em retrospecto, as palavras pareciam ocas. Arthur era, antes de tudo, um ator de cinema em Hollywood. Que desejava ficar velho? Kristen continuou calada.